Olá a todos, muito obrigado por estarem aqui neste segundo dia de Mar Mostra. Vamos conversar um bocadinho sobre 3 filmes aquáticos, não poderia ser de outro modo. Portanto, eu e o Paulo Fajardo, que aceitou o meu desafio aqui em substituição do André Marques, de conversar um bocadinho sobre filmes como Avatar, O Caminho da Água, há quem lhe chame também O Caminho da Tortura, mas já lá vamos. O Abismo e também Jaws, a propósito dos seus 50 anos. Passo a bola a ti, Paulo, que sei que queres fazer uma breve apresentação. Pronto, a apresentação. Primeiro, saudar-te e agradecer-te o convite. E depois, para mim, é um enorme prazer poder estar aqui na Mar Mostra, porque eu e o Paulo Delgado somos os fundadores deste festival. Começamos em 2017, a partir de uma ideia do Paulo Delgado, que depois ganhou asas e hoje passou de mostra a festival de cinema. E então é com muito agrado que eu estou aqui hoje, na qualidade de espectador e não de participante tão ativo. E eu sei que o festival está entregue em boas mãos, e também com o Alexandre Vaz, para além do VHS, o podcast de cinema que faço com o Daniel Louro já há cerca de 14 anos. Faço parte de um novo projeto, que é o Cineclube Gândara Bairrada, que também estreou há pouco tempo, no Cineteatro Messias. E é um projeto que, como o nome próprio indica, assambarca aqui 2 regiões, a Gândara e a Bairrada. E é um projeto que tenta, de alguma forma, colmatar aqui um espaço cinzento que existe entre Coimbra e Aveiro, onde não há tanta divulgação da sétima arte. E não há também tantas salas quanto isso onde isso possa acontecer, e nós, ao invés de tentarmos trazer as pessoas às salas, porque não as há, tanto quanto isso, tirando o Cineteatro Messias e em Anadia também, nós vamos tentar estabelecer protocolos. Já estamos no terreno a desenvolver esses protocolos com associações locais, e também com escolas, e vamos tentar levar o cinema às localidades, às pessoas, e tentar perceber se esta forma funciona com aquelas pequenas comunidades em que não têm tanto acesso a saírem e a irem às salas de cinema. É um projeto que está agora a começar e que vai dar bastante luta e bastante também gozo a desenvolver. É um trabalho de formiguinha, mas que alguém tem que o fazer. Exatamente, não é? exatamente. E esse sentir o pulso, penso que faz todo o sentido, não é? Sentir o pulso à população, porque efetivamente é sedenta de cinema, apesar agora da hegemonia das séries, ainda há público de cinema. Muitas vezes não existem, são propostas que ou aliciem ou, lá está, formas de fazer chegar efetivamente a pessoas que até gostariam de ver os filmes, mas por uma ou outra razão mantêm-se em casa. Às vezes é mesmo uma questão de dar uma alternativa, uma opção, uma escolha. Porque hoje em dia é tudo muito mais fácil, muito mais acessível via streaming, e o cinema perdeu algum do seu espaço como evento, porque eu ainda sou da época em que ir ao cinema tínhamos que planear antecipadamente toda uma ida ao cinema, escolher bem o filme que queríamos ver, e porque nós íamos dedicar uma noite da nossa vida para ver um filme. E hoje em dia o cinema passou estar relegado para um espaço de entretenimento, de preencher 1 ou 2 horas na vida de alguém. E eu acho que o cinema é mais do que isso, e é isso que nós estamos a tentar combater, arranjar o espaço que o cinema merece, para que as pessoas possam aceder não só a cinema contemporâneo, mas a outro tipo de cinema, e de vários géneros, seja documentário, seja de outros continentes. Nós queremos trazer uma variedade de cinema, tanto em género como de época, para que as pessoas possam ter uma real oferta diferenciadora, ter essa opção, pelo menos. E o Aurora do Murnau foi efetivamente uma escolha simbólica para esse nascimento do Cineclube. A Aurora, Sunrise, significa o nascer de um novo dia, e foi uma opção pensada também, não só pelo título, mas também, que é o início de um novo projeto, de uma nova era, de uma nova
forma de pensar o cinema aqui a nível regional, pelo menos em rede, nos vários concelhos que compõem tanto a Gândara como a Bairrada. O que não é novo, mas também merece celebração, é o primeiro filme que vamos comentar hoje, não é? Exatamente. 50 anos. O Jaws, o Tubarão, 1975. É um filme que merece toda a nossa atenção. Vamos ver umas imagens e já arrancamos e já voltamos à conversa. Muito bem. Is it true that most people get attacked by sharks in 3 feet of water? About 10 feet. You yell shark, we've got a panic on our hands on the 4th of July. Yeah, they're all gonna die. This shark? He's got lifeless eyes, black eyes, like a doll's eyes. You're gonna need a bigger boat. É engraçado que... Posso só fazer 30 segundos. Eu passei este filme durante uma semana. É uma altura que aparece o tubarão, que Sim. eu aumentava o som, eu via as pessoas no balcão a saltarem. Com medo, não é? Com medo. Como é óbvio. Mas, Como é óbvio. falar. Nada, sem problema. Isto foi um testemunho do Sr. Justino Melo, que também está aqui na plateia a assistir. Eu, a primeira vez que vi este filme foi em finais dos anos 80, e eu ainda tenho a memória da promo que passava na RTP, que eu vi na RTP às altas horas da madrugada. A minha mãe não queria que eu visse este filme, mas como ela trabalhava até tarde, eu acabei por ver este filme sem problema algum. E ainda me lembro da promo, que era uma promo assustadora, muito à semelhança desta, e tornava-me mais apetecível ainda ver este filme, precisamente porque a minha mãe dizia que eu não podia ver este filme, não é? Então, obviamente que eu tinha que o ver. E ainda bem que o fiz. É daquelas coisas que o fruto proibido é o mais exatamente. apetecido, não é? Aliás, eu adoraria conhecer um dia quem era o programador da RTP dos anos 80 e princípio dos anos 90, porque essa pessoa ou essas pessoas foram grandes responsáveis pela pessoa que eu sou hoje, porque moldaram de alguma forma essas programações desses filmes a altas horas de madrugada, cinema alternativo, que não tínhamos acesso de outra forma, puxaram a minha atenção para um tipo de cinema que Foi formativo, não foi? Exatamente, completamente. Ou deformativo. Ou Dependendo da deformativo. perspectiva. Exatamente. Mas, pelo que eu conheço dos teus gostos, eu diria Que é deformativo. que é formativo. Atrevo-me a dizer que é formativo. Muito bem. Agora, o que dizer do Jaws, não é? Quer dizer, 50 anos, já tudo foi dito, não é? É verdade. Portanto, É vamos verdade. aqui recordar alguns dos aspectos que fazem do Jaws o Jaws, não é? Portanto, temos aqui um Spielberg, antes de ser o Steven Spielberg que nós conhecemos, não é? Portanto, ainda não havia o Steven Spielberg da lista de Schindler, nem pouco mais ou menos. Indiana Jones, o que seja. Exatamente. E é curioso que... Jurassic Park, que é a Exatamente. referência do meu filho mais velho, é o Jurassic Park. Uma nota positiva. Está Exatamente. agora, neste momento, o novo Parque Jurássico nos Exatamente, cinemas, é portanto, se ainda não viste, O Rebirth, força, exatamente. força, com a Scarlett Johansson em forma. Mas pronto, lá está. 50 anos, porque é que este filme funciona? Porque, de facto, o suspense foi aqui trabalhado de uma maneira bastante original, não é? Nós vinhamos de uma época em que o cinema americano apostava muito nos épicos, onde
o cinema era mais do que entretenimento, um evento, não é? Aquelas grandes produções como a Cleópatra. E, de facto, aqui o filme foi trabalhado de maneira a que o suspense funcionasse através da contenção. Portanto, quanto menos se mostrava, melhor o filme. Mais ou menos. Exatamente. Verdade. Exatamente. E o que acontece é que isto aconteceu quase por acaso, não é? Porque foi uma produção bastante atribulada. Exatamente. E isso fez com que... The shark is not working. Era aquilo que se ouvia mais na produção, o tubarão não funciona. Porquê? Porque era um tubarão mecânico e estava sempre a variar, e então eles usaram-no cada vez menos, e isso acabou por funcionar em favor do filme. O Spielberg, este foi o filme que de alguma forma lançou. Colocou mesmo ali nos holofotes, porque antes disto ele tinha feito o Sugarland Express e o Duel, e o Duel foi o filme que lhe deu alguma notoriedade na época, porque foi um filme que na América foi produzido para televisão, mas ele fez um corte diferente para ser lançado na Europa como filme e ter uma estreia teatral, e foi esse o filme que de alguma forma o colocou ali no olho dos produtores. E o Duel fala precisamente também de um clima de tensão, de alguém que era perseguido, de road rage nas autoestradas, perseguido por um camionista, e aqui em vez de um camionista temos um tubarão que persegue as pessoas. E a escolha foi completamente acertada, e este filme, passado 50 anos, continua a ser um marco. Porquê? Porque este filme teve uma estratégia também de marketing que acabou por ser um barómetro para as estratégias de marketing futuras, porque foi muito bem promovido antes do verão. O filme estreou um bocadinho antes do verão, e aquilo que dizia-se era, depois de ver este filme você vai ter medo de entrar na banheira. Ok, a banheira é de água doce, não é? Estamos em casa, no conforto da nossa casa, mas as pessoas, depois de verem este filme, iam ter medo de entrar na água, fosse que água fosse. E este filme foi o filme que, de alguma forma, catalogou o termo blockbuster. O termo blockbuster foi um termo que foi criado precisamente porquê? Porque havia longas filas de espera nas salas de cinema para as pessoas poderem ter acesso à entrada e poderem ver o filme. O filme estava a rodar 24 horas sobre 24 horas, e as filas davam a volta aos blocos, e daí haver o termo blockbuster, precisamente também por causa disso. É interessante ter estreado ali pouco depois do Exorcista, que provocou um fenómeno idêntico, ainda que... O seu Exorcista foi 73, já foi quase 2 anos. Sim, mas apanhou aquele zeitgeist em que o cinema de facto estava em mudança, estavam novos autores a instalar-se no panorama cultural, e teve um grande impacto, obviamente, na cultura americana, e depois propagou-se mundo fora. Estavas a falar há pouco dos tubarões mecânicos. Eles antes ainda experimentaram com tubarões a sério, rapidamente perceberam que não ia funcionar. Aliás, uma das coisas que faz com que o tubarão pareça mais ameaçador é precisamente porque eles colocaram duplos em caixas, em grades que eram submergidas, mas eram muito mais pequenas, para que os tubarões parecessem muito maiores. Quando nós vimos aquelas imagens de alguém dentro de uma jaula subaquática e um tubarão a atacar, isso é real, só que a jaula é muito mais pequena para que o tubarão pareça ter uma dimensão muito maior, uma escala... É um jogo de escalas. É, completamente. Um jogo de escalas. E funciona, não é? Lá está, funciona, e 50 anos depois vemos o filme e é como se estivéssemos de volta a 1975. E tu lembras-te quando é que o viste pela primeira vez? Lembras-te dessa experiência? Não, isto foi muitas vezes um consumo exacerbado dos filmes, pode dissipar um bocadinho, um pouco como que estavas a dizer, que o cinema tornou-se menos relativo a evento, não é? E é algo um bocadinho mais passageiro. Também o consumo do cinema tornou-se um bocadinho assim. Há de facto filmes que marcam, mas hoje em dia somos tão assoberbados com estímulos que muitas vezes
os filmes escapam-nos, não é? Quando é que o vimos, com quem estávamos, é por isso que a sala continua a ser verdadeiramente importante. Eu claramente não vi pela primeira vez o Jaws Na sala, nem na tu sala nem de eu, já cinema. somos gerações muito, muito diferentes. e a seguir isso. Exatamente. No entanto, apesar de eu ter visto em casa, o suspense permaneceu absolutamente eficiente, com a composição do John Williams, aliás, oscarizada, a fazer valer as vezes do tubarão físico. Aliás, ele na entrega dos Oscars, ele era o maestro da orquestra da cerimónia dos Oscars e ele teve que sair do fosso da orquestra para ir ao palco, receber o Oscar e voltar para o fosso da orquestra para continuar a conduzir a orquestra dos Oscars, em 1975. Isso é o resumo perfeito da carreira do John Williams, que é trabalhar sem parar, sempre a somar prémios e de Aliás, facto é ele incrível. continua a ser a deter o recorde do Guinness de maiores nomeações para os Oscars. Sim, ali em grande proximidade com o Walt Disney, provavelmente. Ele tem 40 e tal nomeações, por isso não sei, mas para banda sonora original ele detém certamente o recorde. E provavelmente não haverá ninguém como ele. Dificilmente. No entanto, porque é que o Jaws, e agora sumarizando também um bocadinho para passarmos para os filmes seguintes, funciona? Tem aqui um trabalho de personagem extraordinário, personagens muito dispares, não é? Temos o indivíduo de colorinho azul, mais batido, veterano, caçador de tubarões, que está no barco com o cientista marítimo e com o polícia, exatamente. E de facto, não só psicologicamente há aqui confrontos muito interessantes, como depois há camadas que o filme explora muito bem e faz com que nós nos apeguemos às personagens e consigamos rever-nos nelas. E eu penso que isso continua também à prova do tempo. Eu acho que isso é um dos pontos mais fortes do filme, é precisamente este jogo entre personagens, porque isso é o que está perpetuado em celuloide no filme, mas a nível de bastidores foi uma gravação extremamente difícil, precisamente entre os atores. Muitos conflitos, não foi? Sim, o Richard Dreyfuss e o Robert Shaw. Foi uma gravação extremamente difícil entre eles os dois, porque o Robert Shaw, apesar de ser um grande ator, para mim tem uma das melhores cenas num dos filmes de James Bond, a cena do From Russia With Love, a cena da luta no comboio, para mim é uma das cenas mais marcantes de toda a série James Bond. Ele é um ator de método, a tal ponto que ele levava a embriaguez para o set. Ele era alcoólico e isso criou bastantes distúrbios nas gravações, especialmente com o ator Richard Dreyfuss. Eles quase não se podiam ver a dada altura, mas isso de alguma forma acabou por funcionar na relação das duas personagens, que também eram díspares em termos de personalidade, no próprio set. Exatamente. Isso acabou por funcionar a favor de alguma forma a nível narrativo. E por acaso, uma das cenas que mais me marcou no filme não é nenhuma cena que envolve o tubarão. A cena que mais me impressiona... Posso tentar adivinhar qual é? Posso arriscar? Podes arriscar. Porque é uma das minhas preferidas, se não a minha preferida. É de facto quando a personagem do Robert Shaw está a fazer aquele monólogo, está a desabafar com sobre o USS Indianapolis. Exatamente. Há ali um bonding, não é? Há ali uma ligação antes do final showdown, não é? Mas é aquilo, a questão é o que a tua imaginação, até onde é que a tua imaginação te leva a partir daquele monólogo. Porque basicamente, só para quem ainda não tenha visto o filme, basicamente estamos a falar de um marinheiro experiente que, quando era mais novo, o navio onde ele estava, o USS Indianapolis, afundou, e eram centenas de homens que tiveram que saltar para o mar, e eles foram pescados um a um por um cardume de tubarões que os foi comendo um a um. E então era ele a contar uma história de que eram centenas de homens a boiar na água e no fim, quando os tubarões encheram a barriga, já só eram meia dúzia de homens que sobraram. Então aquilo é uma narrativa incrível e impressionante e para mim choca mais do que qualquer outra cena do filme. Exatamente. Outra cena que me impressiona, mas que aí envolve o tubarão de alguma forma, é que apesar de toda a experiência de um biólogo marinho,
de um pescador experimentado e de um xerife que tem fobia à água é o facto de eles conseguirem agarrar quatro cilindros de oxigénio, de ar, cheios de ar, ao dorso do tubarão, para que ele não consiga ir ao fundo, para que ele se mantenha à superfície e para poderem matá-lo com um arpão. A questão é, toda a gente diz que é impossível um tubarão ir mergulhar com aquele lastro nas costas. O que acontece é que o tubarão vem em direção à orca, que é o barco onde eles estão, que se chama orca, e o tubarão passa por baixo do barco. Eu, nesse momento, sinto um calafrio na espinha. É quase sobrenatural, não é? Exatamente. É um elemento quase sobrenatural mesmo isso. que precede um bocadinho aquele cinema de slasher, não é, que depois, com os Halloween e os Sextas-feiras 13 da vida, nós vamos ver nos anos subsequentes. Exatamente. Não é? Portanto, temos grande suspense, temos grandes personagens, eu podia adicionar um grande sentido local. Portanto, aquela praia, nós sentimos o ambiente, sentimos a aflição, sentimos também por parte do oficial do município que quer tentar... Quer que as pessoas vão à praia porque quer manter uma sensação de calmaria segurança, e de serenidade. Exatamente, No entanto, porque é muito turístico, é muito dependente. Sim, aquilo, na verdade, a história passa-se em Long Island, mas foi gravada em Martha's Vineyard, que é uma estância turística, de facto, e então ele tenta manter aquela sensação de segurança, não é? Como qualquer político o faria. Exatamente. Mas tudo está a desabar à volta dele, não é? Tudo está a desabar à volta dele. É verdade. E é aí que nós vemos que é um clássico, há uma imagem, que é um take, que é gravado, que é uma cena de vértigo, de aproximação do momento de pânico, não é? Exatamente. Do o personagem Roy Scheider, que está sentado e apercebe-se que há um tubarão que está mesmo a atacar, e nós vemos, isto basicamente, tecnicamente, consegue-se com a câmara a afastar-se num carril e a zoomar em simultâneo. E então há um efeito de vértigo que tanto o personagem sente e nós também sentimos isso quando estamos a ver, é incrível. E esse plano é de tal maneira famoso, ficou tão incorporado na cultura popular que há quem o considere o plano de Jaws, portanto criar aqui alguma associação. Exatamente. Portanto, estamos de acordo que é um excelente filme, É um excelente em 75 filme. E continua, não é? Continua. Não está nada datado. Aliás, prova disso é que ainda hoje continua, a fórmula do tubarão continua a ser copiado em outros filmes de tubarões, e não só, filmes que não têm nada a ver com tubarões, mas é aquela fórmula que é usada para criar precisamente um ambiente de suspense, de medo. Portanto, é uma fórmula que funcionou e funcionará indefinidamente, não é? O que prova que nem sempre uma produção atribulada é sinónimo de um mau filme. Sim, verdade. Ao contrário de filmes... Correm muito bem na gravação, Ao contrário de filmes que talvez... Sim, mas também há produções atribuladas que já pronunciam que a coisa não vai correr muito bem. Exatamente. Como é o caso, talvez, do Abismo. Vamos ver algumas imagens. Vamos ver. Continuamos na conversa. An American nuclear submarine went down. Your company has authorized the Navy's use of this facility for a rescue. My people are not qualified for this. We're oil workers. Lieutenant Coffey will transfer it down to you with a SEAL team. You'll do absolutely nothing without direct orders from me. There is something down there. Something not us. Not human. Please, you have to trust me. It was the most beautiful thing I've ever seen. We all see what we want to see. He sees hate and fear. You have to look with better eyes than that.
O Abismo. O Abismo. O que fazer do Abismo. Portanto, um filme que, depois de ter sido produzido, o Ed Harris, um dos protagonistas, recusou-se a falar sobre a produção e não só o Ed Harris. do filme do James Cameron. A Mary Elizabeth Mastrantonio também se recusa a falar sobre o filme. É assim, antes de mais, este filme é uma obra-prima. É provavelmente das produções mais atribuladas de sempre do cinema, que eu coloco ali mesmo ao lado do Fitzcarraldo e do Apocalypse Now. Este filme foi dos filmes mais complexos de ser produzido. Este filme, eles usaram um silo nuclear desativado que encheram com mais de 8 milhões de litros de água para poder gravar as cenas de forma controlada. O James Cameron trabalhou tão afincadamente no filme que ele chegava a trabalhar 15 horas, 10 horas debaixo de água e depois mais 5 a editar as cenas que tinham gravado, que passado 2 semanas começou-lhe a cair o cabelo. O Ed Harris quase que morreu afogado. Durante uma cena de reanimação no filme, Mary Elizabeth Mastrantonio gravou 60 e tal takes de uma cena em que ela levava chapadas a sério, e ela quebrou a cena e disse ao realizador: nós não somos animais, não nos podem tratar assim. O James Cameron tem uma fama de ser aliás, a alcunha dele é Iron Jim, precisamente porque ele não é uma pessoa fácil de lidar no set. E ele acho que levou este filme a um extremo tal que o elenco principal, como o Bernardo estava a dizer, até hoje se recusa a falar do filme. Agora, tendo em conta todas estas atribulações de bastidores, este filme é um filme impressionante, é um filme incrível. Mas isto é se eu estiver a falar da versão teatral. Porque, alguns anos depois, o James Cameron lançou a edição especial, ou a versão do realizador, que eu detesto, odeio. Tem mais de 20 minutos e altera completamente a história do filme, porque na versão teatral nós estamos a lidar com uma entidade subaquática. Só para contextualizar, existe uma equipa cientista que desenvolve estudos subaquáticos, há um submarino nuclear que fica preso no fundo dos oceanos e eles vão numa missão de salvamento. E encontram uma entidade subaquática que eles até o último momento estão na dúvida se está ali para os ajudar ou não. A versão da edição especial altera completamente a narrativa do filme e nós passamos a ter mais informação de que afinal são extraterrestres e que vieram para liquidar toda a humanidade, porque a humanidade está a destruir os oceanos com a poluição. Tem uma mensagem ambientalista muito mais proeminente e que eu não gosto. Assumo que não gosto, mas acho que a versão teatral é sublime, é incrível. Tanto o James Cameron como o irmão mais novo dele, o Mike Cameron, eles são engenheiros mecânicos de formação e eles desenvolveram um capacete especial de mergulho. Porquê? Porque quando tem um regulador de oxigénio, ouve-se aquele barulho de X em X segundos da respiração. Então eles desenvolveram um mecanismo que é patenteado por eles para que não houvesse aquele ruído para interferir com os diálogos dos atores, para poderem gravar os diálogos dos atores sem interferência do... É uma inovação, aliás, é o primeiro filme onde eles conseguem falar efetivamente debaixo d'água e entender-se, ou seja, conseguiram de facto esse feito. Só isso já era incrível, mas desculpa estragar-te os sonhos, Paulo, mas este é um filme, nada, é um filme tremendamente aborrecido, tremendamente aborrecido. Não é. É um filme onde efetivamente nós vemos um James Cameron como ele é, um tecnocrata, acima de tudo, um tecnocrata do cinema, alguém que está muito envolvido nas mensagens politicamente corretas do ambientalismo e dos grandes temas da humanidade. Acho que não é tão proeminente. Quando olhas para a carreira do realizador, mas e é posterior, mas no Aliens já tinhas uma pequena componente ecológica. Aliás, o Abismo está colado aqui entre o Aliens e o Exterminador Implacável 2. E, de facto, são filmes mais meritórios do que o Abismo, que efetivamente tem aqui uma componente que eu devo ressalvar, que é interessante,
que é esta componente tátil. Não é um filme onde nós sentimos a água, sentimos a chapa, sentimos o metal, sentimos que há ali uma qualidade física que hoje em dia, com os efeitos visuais, muitas vezes está ausente. E eu, a propósito disso, dou o completo crédito ao Cameron e a toda a equipa, porque conseguiram criar ali de facto um certo ambiente. O que não conseguem é de facto produzir uma história, não é? Porque o James Cameron, em termos de argumentista, tem imensos casos em que deixa a desejar. Este é um deles, porque não sabe se quer fazer um filme sobre a Guerra Fria, não sabe se quer introduzir temas à la Disney e depois um romance completamente tosco ali pelo meio, a colar. De facto, é um filme bastante inconsistente, que tem personagens tão finas quanto papel, no meu entender, e não me conseguiu manter engajado por 2h20, quanto mais 2h50, que seria a versão estendida. Para não falar de que os aliens, na verdade, poderiam ser substituídos por baleias, que no final da conta era mais ou menos a mesma coisa. Sim, mas isso era um filme Star Trek. Era Star Trek 4. Naquela sequência final de salvamento, se fosse uma baleia ou um alien, sim, seria exatamente a mesma coisa. No Star Trek 4 vêm uns extraterrestres para aniquilar os humanos, mas porque comunicam com as baleias e não com os humanos, e os humanos é que estão a matar as baleias. Sim, mas isto, repara, é uma versão rascunho do... Encontros Imediatos de Terceiro Grau, tanto que eu chamo muitas vezes este filme os Encontros Molhados do Terceiro Grau, porque de facto tem aqui alguma inspiração. No entanto, sim, é um filme que... Acho que sim, acho que isso está patente, está bastante patente. Sim. No entanto, é um filme que eu não vou querer rever tão cedo, porque de facto penso que é uma experiência que, mesmo em termos do entretenimento, o valor do entretenimento e da diversidade, porque a ideia é ser claustrofóbico. Sim, muito bem. E eu acho que consegue. Consegue até certo ponto, porque a partir do momento em que começam a entrar uma certa paranoia por parte de uma personagem por causa da bomba atómica e estar ali naquele ambiente fechado e que ele está a tremer a mão e que sabe que vai morrer, começa a entrar ali uma certa paranoia, o filme não sabe o que fazer consigo próprio. E então coloca o ângulo dos aliens para tentar cativar, não o consegue. Em termos de efeitos visuais, na altura, pode ter sido interessante. Hoje em dia estão datados e mais ou menos reduzidos àquilo que era a tecnologia, pronto, à data. E efetivamente não acho que seja pouco mais ou menos um filme interessante, mas que demonstra, sim, alguns aspectos do James Cameron, que são o seu fascínio pela tecnologia, pela capacidade de olhar para o cinema como uma invenção, não é? Como todas as grandes evoluções do cinema deveram ser efeitos tecnológicos, não é? Portanto, a coloração, o sonoro, mesmo esta questão dos efeitos visuais, com o George Lucas aqui a introduzir os filmes de Star Wars e não só, mundos completamente artificiais onde nós nos sentimos imersos. Aqui essa imersão tem um sentido tátil, ok? Mas em termos de entretenimento, em termos de personagens, que era aquilo que falávamos, por exemplo, no Jaws, penso que está extremamente ausente. Eu não me interessei por ninguém. Até as personagens em si também não faziam por isso, ou seja, estão escritas de maneira a não serem gostadas. Até a personagem feminina, que tem aqui alguns tiques da Ripley, né, do primeiro Alien. E de facto eu penso que não é um filme nem tão pouco meritório como estava já há pouco a dizer. Chamar isto uma obra-prima eu acho um claro exagero, e vamos ver que eu não sou fã do James Cameron mais adiante no programa. Eu já percebi isso. Eu discordo com quase praticamente tudo o que acabaste de dizer. E ainda bem. Discordo com praticamente quase tudo. Eu acho que é notória a influência dos Encontros Imediatos do Terceiro Grau, isso acho que é assumido pelo Cameron. O Cameron assumiu isso. Eu acho que há vários personagens descartáveis que nós percebemos que estão ali precisamente para nos levar do ponto A ao ponto B. Todas. E para morrerem. Não, isso eu não concordo contigo. Aquela história do casal que está desavindo e que nas profundezas do oceano encontra uma
Resta esperança. Mas chama para voltar a acender a relação entre eles. Eu acho que esse é o coração do filme. Para mim é o coração do filme. É um coração que tem um pulso muito fraco. Não tem muito fraco. Não tem pulso fraco porque muito ele conseguiu reanimá-la. Depois consegue, dá-lhe chapadas e chama-lhe cabra e está tudo certo. Há ali uma tentativa de criar uma emoção artificial, mas não passa disso mesmo. A única forma de ela salvar era deixá-la morrer e ressuscitá-la. Isso para mim foi incrível. A não sei quantos metros, centenas de metros de profundidade, a única forma deles os dois poderem sobreviver era ele deixá-la morrer, para depois reanimá-la. Eu nunca assisti a nada deste género, isto pareceu-me tão original com uma carga emocional incrível, brutal. Depois, tu tens aquela parte, há um terceiro ato em que é-nos introduzida uma tecnologia que é real, em que é respirar líquido. Exatamente. Respirar líquido para ir a outras profundidades para aguentar a pressão do oceano, não é? E então há todo aquele terceiro ato com o Ed Harris, que eu acho que a única coisa mais onde encontrar algum paralelismo é com o 2001, Odisseia no Espaço, em que há aquela viagem final em que ele encontra todo aquele outro universo das profundezas. E ele não sabe o que é que está lá e ele vai à descoberta e é aquele desconhecido que é para ele, para a personagem e para nós público que me faz ter uma curiosidade do que é que vamos ver a seguir. E é isso que eu adoro na versão teatral, a resposta não é completa, nós interpretamos aquilo como queremos, o público, e imaginamos o que quisermos do resto da história. Enquanto que a versão estendida entrega-nos tudo, de bandeja, e eu detesto isso. Assim como detesto todas as versões do realizador ou edições especiais que sejam do James Cameron. Porque a versão estendida ou do realizador do Exterminador Implacável 2, do Aliens, fazem a mesma coisa. Dão-nos mais do que o que nós precisamos para interpretar a história. Mas é aí que estão as idiosincrasias do realizador. Eu penso que tu dizes que, ok, aqui o menos é mais, no entanto eu encaro estas faltas de explicação ou tentar haver aqui um sentido de mistério face às criaturas, um desfalque do argumento. Como te disse há pouco, são alienígenas, podiam ser baleias. Podia ser outra coisa. Não acho que tenham a personalidade ou o artifício encaixe na história de uma maneira orgânica, e daí eu estar a dizer que é uma colagem de géneros. Mas isso é porque acho que isso não é o fator decisivo da história. O fator decisivo da história é a história daquelas duas pessoas, daquele casal. É insuficiente. Eu acho que isso é o fator que te deveria ter agarrado ao filme quando estarias a ver, que a mim foi o que me cativou. Tudo o resto foi aquilo que levou aquele casal a estar no momento em que encontramos no início do filme, até ao momento final em que depois os voltamos a encontrar. E é toda aquela trajetória que nos leva ao que mudou entre eles. Okay? Podia ser baleias, como tu estás a dizer, podia ser outra coisa qualquer, mas é todo esse arco narrativo é que me faz gostar tanto deste filme. E depois é precisamente o clima de tensão, que é de clausura, de estares num ambiente alienígena, inóspito, quase reminiscente do Aliens, que te remete para aqueles espaços confinados. Até quando tens ar para respirar, tu estás confinado de alguma forma, e isso deixa-me, apesar dos 160 minutos de duração do filme, deixa-me em constante susteiro de respiração. Eu até respiro mais devagar a ver aquele filme. Eu de facto suspirei, mas foi de alívio quando acabou. Portanto, eu já percebi que não nos vamos entender, quanto ao abismo. Vamos ver se passa o mesmo com o próximo filme, o último da nossa conversa. De referir ainda que este filme ganhou o Oscar, ele foi nomeado para 4 Oscars, venceu o de efeitos visuais. Precisamente. Exatamente. Precisamente por causa daquele efeito da água, do drone que entra pela estação submarina e que mimica o rosto da atriz, da Mary Elizabeth Mastrantonio, que foi um feito notável para a altura, em 89, e que foi nesse momento em que o James Cameron se apercebeu que a tecnologia tinha evoluído o suficiente para então começar a embrenhar-se na produção do Exterminador Implacável 2,
e então conseguir o efeito do T-1000, que era o metal líquido, pelo qual todos nós conhecemos esses efeitos no filme, e de alguma forma este filme lançou essa pedrinha para que se começasse a pensar na produção do T2. E de facto essas inovações ligam muito com o trajeto do James Cameron, Verdade. que com o Avatar... Sim, é um tecnicista, sim. Se é isso que tu queres dizer. Um tecnocrata. Tecnocrata é diferente. Não, é um tecnocrata na medida em que privilegia a tecnologia face à história, praticamente sempre, nas raras vezes. Mas eu acho que não consegue sempre. Impossível. Mas ele tenta criar um equilíbrio entre as duas coisas. Mas é uma tentativa. Para ti é falhada. Completamente. Para mim não é sempre completamente. falhada. Mas repara, o abismo não é o pior dos casos. E vamos falar um bocadinho sobre Avatar. A tortura, o caminho da água, vamos ver o isso, caminho então. da água. Vamos falar um bocadinho já a seguir. Eu acho que ao trailer. a minha opinião já vai enverdar no teu sentido. Dad, I know you think I'm crazy. Never mind those big rocks. But I feel her. I hear her heartbeat. She's so close. So what does her heartbeat sound like? Mighty. We cannot let you bring your war here. Outcast. That's all they see. I see you. The way of water connects all things. Before your birth and after your death. This is our home! I need you with me. And I need you to be strong. Strongheart. Então, uma coisa nós já sabemos, tu não gostaste do filme. Eu não só não gostei do filme, como achei, e eu tive que recuperar isto da minha crítica, espetacularmente aborrecido. Ok. Não achei espetacularmente aborrecido. Achei é que o Cameron entrou aqui, para já, deixa-me aqui fazer uma contextualização daquilo que eu vou começar a dizer. Eu acho que o Cameron é um dos realizadores do cinema moderno mais inovativos, inventivos, criativos. Tecnologicamente falando, Temos de concordar. Epá, e se formos falar até da linha narrativa dos primeiros Terminator e do segundo também, até do True Lies, e eu acho que ele quis enverdar por este universo do Avatar e impediu que nós, espectadores, cinéfilos e fãs do cinema dele, tivéssemos acesso a outras coisas que ele podia oferecer-nos, porque ele mergulhou de tal forma neste universo Avatar que isto vai levá-lo até 2031, até à idade de 78 anos, e ele já está desde 2000 e pouco de volta dos Avatares. O que inicialmente era para ser uma trilogia, agora são 5 filmes. Ele mudou-se para Nova Zelândia com a família, precisamente para estar mais perto dos estúdios de pós-produção, que é a UETA do Peter Jackson, que está a fazer a pós-produção destes filmes, e ele basicamente empenhou toda a vida dele, toda esta
fase mais final da vida dele e da carreira dele, na produção destes avatares. Se há uma coisa que eu aprendi a fazer é a não subestimar nenhum realizador, independentemente da fase da carreira em que ele esteja. Contudo, eu acho que o primeiro Avatar foi um marco técnico incrível. Ele levou a fasquia a um ponto fantástico. Ele soube apanhar o trend do 3D. Um trend repetido, aliás. Naquela altura não, porque ele levou um bocadinho a fasquia a esse nível, tanto que o filme foi lucrativo porque os bilhetes também eram mais caros. Eu acredito que isso fosse um dos artifícios que fez com que o filme tivesse sido tão lucrativo, porque ver um filme 3D era quase o dobro de ver um filme 2D. Contudo, este segundo filme, pelo qual nós aguardámos, 12 anos? 12 anos. 12 anos. Aguardámos 12 anos por este segundo filme e eu vejo uma repetição do primeiro filme. Eu estou a rever praticamente o primeiro filme. O primeiro filme apresentou-me um vilão interpretado pelo Stephen Lang. Para mim foi um vilão que era dos últimos anos, tinha sido um vilão que eu adorei, um vilão do cinema. Não é fácil nós gostarmos de um vilão e eu adorei aquele vilão. Aliás, o personagem que eu mais gostei do filme foi o vilão. Contudo, esperámos 12 anos e há quase uma repetição daquilo que nos foi entregue. E a única coisa que nos é apresentada de novo é uma nova evolução tecnológica, um novo passo tecnológico, que é ver o 3D já sem precisarmos de usar óculos 3D. E de facto o Cameron, agora, à semelhança do que o Bernardo estava a dizer, deu uma contribuição incrível ao cinema a nível tecnológico. Agora, a nível da narrativa, não nos trouxe nada de novo com este filme. Não, é absolutamente redundante e finalmente agora retomamos a concórdia. Sim, não é? sim. Agora voltamos a... Divergimos e estamos a convergir um pouco. A convergir, sim. Portanto, sim. Estamos a fazer o full circle aqui para terminarmos a conversa. De facto, este Avatar, O Caminho da Água... é um showreel tecnológico. Estávamos a ver há pouco o videoclipe e a sensação que me dá é muito videojogo, videoclipe, tem um conjunto de imagens aliciantes, portanto é um filme cheio de açúcar, mas depois quando vamos olhar para a composição nutricional, provoca diabetes. Efetivamente não é um filme que nos nutra de algum modo que não esse, porque de facto olhamos para o primeiro filme e temos aqui uma série de rimas, portanto... É o mesmo filme, noutro contexto, e eu atrevo-me a dizer que daqui a uns meses, quando tivermos o Avatar 3, vamos ver o mesmo filme, mas agora com o fogo. Bem, mas eu já estou a adivinhar, porque quer dizer, ao contrário do que tu estás a dizer, eu penso que ele vai ficar pior com a idade, eu penso que a tecnologia vai avançar e ele vai contribuir para esses avanços. No entanto, em termos de narrativa, ele vai continuar com as suas obsessões, vai continuar a bater nos mesmos temas. Voltamos aqui ao tema do ambientalismo. Sim, isso de facto está muito mais exacerbado neste filme. Está completamente. Muito mais. Absolutamente, uma história absolutamente redundante, enfadonha. O filme é 3 horas e 20 e eu, a meio do filme, já estava a transpirar, porque tinha que estar aqui mais 1h30. E, de facto, são filmes que... me deixam extremamente desanimado, porque depois eu olho para a bilheteira, não é? E o filme ultrapassou os 2 mil milhões de dólares. E isto... E ainda bem. Ainda bem porque precisava... Vamos poder continuar a... Não, ainda bem porque... Avatares durante mais de 10 anos. Repara, não tem a ver com a viabilidade dos próximos avatares, tem a ver com o facto de que se este filme não funcionasse em termos de bilheteira, ia muita gente para o desemprego. Também, é verdade. Porque este filme precisava de mais de 1.000 milhões de dólares em bilheteira para conseguir... para pagar tudo o que está investido até o momento. E então eu agradeço por aí, porque existem aqui milhares de técnicos a trabalhar que estão sob a batuta do Cameron, certo, que de facto fizeram um bom trabalho em confeccionar este açúcar, este algodão doce. No entanto, não têm culpa que esteja ao serviço de uma história extremamente medíocre, redutível, repetida, reciclada e que não emociona nem um peixe.
ok? Não sei. Não emociona nem um peixe, nem um peixinho. E, portanto, o Avatar 3, eu espero que seja mais do mesmo, não tenho outro tipo de expectativa. Em termos de história, não só há aqui uma série de rimas, como depois também entra aqui uma componente familiar que acrescenta muito pouco à narrativa. Temos aqui a personagem do Jake, novamente como uma folha de papel, o vilão por acaso, o que eu acho que muda aqui, há um maior enfoque. Eu concordo contigo quando dizes que este filme é um pouco mais superficial que o anterior, isso eu concordo. Mas acho que... São os dois superficiais. Não, eu este acho... tem o desmérito de ser uma repetição do primeiro. É assim, se eu era mais feliz se este filme não existisse, não era. Eu era. Eu não era. Eu era, poupava 3 horas e tal de desgaste psicológico. Agora vamos divergir mais um bocadinho. Eu acho que o filme é um exercício técnico, olhando... Porque eu, quando vejo um filme, não avalio só por um aspecto. Eu tento avaliá-lo como um todo. Nem eu. E tento perceber, ok, quais são os pontos positivos que eu retiro deste filme. E a parte narrativa, se calhar, acaba por ser a mais fraca. Agora, contudo, eu acho que este filme tem um foco maior na família, é mais para dentro, e na comunidade. Mais do que até... Porque o primeiro filme é um filme que é o Pocahontas, é uma nova versão da Pocahontas, em que nós, em vez de sermos invadidos por uma espécie alienígena, nós somos os invasores, os humanos são os maus da fita que vão invadir um outro planeta os colonizadores. Para ir buscar recursos naturais. E aqui tu tens mais um enfoque na família. E é isso que eu sinto quando vejo o filme. Acho que é um bocadinho longo, mais do que o que seria necessário. Acho que deu um passo evolutivo a nível técnico incrível. E eu dou mérito a isso, a este filme. Foi nomeado para 4 Oscars, ganhou precisamente pelas questões técnicas, ok? Novamente. E eu acho que o filme tem menos a favor em relação ao primeiro filme, mas eu não subestimo o Cameron, porque ele, vezes sucessivas, já provou que ele consegue dar a volta e mostrar-te uma coisa completamente diferente do que aquilo que o público está à espera. Portanto, eu vou aguardar a minha opinião para ver o filme, para que o filme estreia, o terceiro, para depois então, perceber se este filme é um bocadinho, se o terceiro filme é de facto uma continuidade descendente daquilo que foi o primeiro e o segundo, ou se há aqui alguma coisa que me faça pensar, ok, valeu a pena esta espera, estes anos todos. Repara, quando eu olho para a bilheteira de filmes como este, tenho a confirmação da minha teoria de que, de facto, as pessoas não estão à procura de ver bons filmes. As pessoas estão à procura de ser entretidas, as pessoas estão à procura de um certo escapismo, e o Cameron sabe disso. O Cameron sabe que não precisa de fazer um bom filme para continuar a fazer milhões na bilheteira. Então, eu não posso esperar que ele, de facto, agora inove em termos narrativos e componha uma história com cabeça, tronco e membros, com um coração que não seja tecnológico, eletrónico. Não posso esperar disso dele, quando vezes sem conta ele me provou o contrário. E, portanto, repara, para ele continuar a fazer, para ele continuar a fazer bilhões de dólares na bilheteira, para dar continuidade a esta obsessão tecnocrata que ele tem desde o gênese da sua carreira e que está a continuar com estes avatares todos até à sua morte, portanto ele vai estar a realizar o Avatar 20 já agarrado às máquinas, que vão ser evolutivamente muito aguerridas, não é? Porque o gajo vai desenvolver uma tecnologia qualquer para continuar vivo por mais algum tempo, porque vai lançar o Avatar 20. Ele já demonstra isso no filme, que a transferência de consciência... Lá está. E quanto a isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Agora, que eu provavelmente vou continuar a achar os filmes dele bastante pobrezinhos, acredito que se vai manter esta tendência. Okay. Eu volto a discordar contigo. E acho que um realizador que se empenha 10 anos para fazer um filme, um realizador que empenha agora ou hipoteca de alguma forma o resto da vida dele para fazer estes filmes, não quer fazer um mau filme e quer ir só buscar lucro só porque sim. Eu acho que não é esse o objetivo dele. Repara, isso pode ser aquilo que tu interpretas ao ver depois o produto final. Eu acho que não é esse o objetivo dele. Ele quer deixar a marca dele, assim como o Star Wars deixou um legado de ter criado um universo que é um universo imaginado, criado, mas tem as suas regras, é palpável de alguma forma, estás a perceber?
E é isso que eu sinto que ele está a querer deixar como legado. É deixar um universo criado de raiz. A questão é que Star Wars obedece a um conjunto de regras narrativas, nomeadamente a jornada do herói, por hipótese, que... Podes ver por várias perspectivas. Pode ser uma perspectiva religiosa, Jesus Cristo ressuscitado. Sim, mas no fim da linha há coração, há pulso na história. Estás a falar da primeira trilogia? Estou a falar da primeira trilogia. Ok. Sim. Pronto, aí concordamos. Estou a falar da primeira trilogia. E de facto, há ali também avanços técnicos, mas depois há também matéria, há personagem, há coração, há outros elementos que fazem com que Star Wars seja a legião, tenha a legião, aliás, de fãs que tem. O que acontece com o Cameron é que ele comenta nos seus filmes sobre temas com grande escala, temas ambientalistas, temas ligados à humanidade, para mascarar a sua incapacidade de contar uma boa história. Isto é o que eu absorvo quando vejo boa parte dos filmes dele. O Exterminador Implacável é, por exemplo, um filme onde eu já vejo que ele consegue aliar a componente da artificialidade, não é, da robótica, com temas maiores e de facto consegue conjurar ali filme extremamente bom. O Aliens, sendo inferior ao primeiro Alien, também a componente da ação ali misturada com aquele universo, penso que também funciona muito bem. No entanto, estes são os dois grandes destaques. Depois é um marasmo de uma incapacidade narrativa, inclusive o Titanic, que é outra... O Titanic acho que foi um marco na carreira dele. O Titanic há decisivamente um James Cameron até ao Titanic e um James Cameron pós-Titanic. Decididamente. Em que eu acompanhava e acompanho afincadamente a carreira dele e a evolução dele, e eu estava sempre expectante qual seria o próximo filme que ele iria apresentar. Agora já sabes os próximos 20, não é? Já sei os próximos 20. A questão é mesmo essa. Ele, depois do Titanic, ele enveredou por uma série de documentários subaquáticos sobre a expedição Bismarck, várias expedições aos destroços do Titanic, abdicou e depois começou a desenvolver este projeto do Avatar e abdicou de desenvolver o filme do Homem-Aranha que ele estava a produzir, abdicou de fazer o Alita e passou para Robert Rodrigues, abdicou de realizar o último filme do Exterminador Implacável, abdicou de tudo isto precisamente para se dedicar a este universo. E eu sinto-me como fã dele um pouco defraudado por ele ter abdicado da carreira dele, entre aspas, só para se dedicar a este universo, porque eu acho que ele era capaz de mais, e eu queria mais dele, queria ver mais dele e outras coisas dele, que não só avatares, e infelizmente isto é aquilo que eu vou ter do Cameron. Se os filmes são maus, e vão ser progressivamente maus, é uma possibilidade. Mas se eu vou lá estar para ver, eu vou lá estar para os ver. Este foi o caminho da água, o caminho da água, Avatar, o caminho da água. Muito obrigado por terem estado a assistir. Paulo, obrigado. Uma última palavra. Olha, foi um gosto aqui debater ideias contigo. Olha, gostei especialmente de termos ideias divergentes aqui em relação aos filmes, porque temos perspectivas diferentes da mesma história. Sim, e fica aqui a promessa de que vamos a outra. É possível que sim, por que não? Muito obrigado, muito obrigado. Também obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigado. Ora é essa, vamos jantar. Obrigado ao público e à plateia. Muito obrigado. Então vá.